O que você está disposto a fazer para alcançar a sua iluminação? Aí alguém vai dizer assim: ah não preciso ir lá no santuário do Espírito Santo, porque eu posso encontrar um lugar aqui na minha cidade. O Espírito Santo acabou de me falar aqui agora. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Você está diante de um apóstolo evangélico, sistêmico, espiritualista, iluminado, solar, energético, profético, raio-x de Deus, de cura, libertação, sinais, cirurgia espiritual e científico, que estuda psicanálise, neurociência, psicologia e etc. TCC, técnica comportamental cognitiva. Aqui é um hospital, onde a pessoa entra doente e sai curada. Aqui é um hospital, onde a pessoa entra com o casamento destruído e sai restaurado. Porque eu trabalho a mente, o corpo, a alma e o espírito. Eu não sou ministro de cura apenas. Eu não sou ministro de unção apenas, avivalista. Eu sou ministro de cura mental, física, emocional e espiritual. E eu sei como funciona a engenharia física, mental, espiritual e emocional de um ser humano. Antes de eu começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. É muito importante você estar inscrito aqui. Curte o vídeo, compartilha, tá bom? Se você já é inscrito, muito obrigado por estar conosco. Continue sempre com a gente. Ativa o sininho para ouvir ou para receber notificações de novos conteúdos. Eu sou o Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade de Caieiras. E ao final do vídeo, vou deixar um convite especial para você e sua família poder nos conhecer lá. Bora pro vídeo. E hoje o Aliel me visitou essa tarde, e o Aliel falou assim: Mateus, prepara os soldados, porque o que vocês passaram não é nada perto do que vocês vão passar daqui a uns anos. Quem tem medo vai fugir, porque você vai fazer uma transição de apóstolo evangélico para apóstolo espiritualista, e você vai ser massacrado na internet, você vai ser considerado o rei do meme gospel na internet. Mas o povo de Deus está perecendo. O povo de Deus não conhece a verdade. O povo de Deus está vivendo na pobreza, no sofrimento, na depressão, na angústia, que muitos deles nunca vão saber o que é falar face a face com Jesus. Eles acham que essa presença que a gente sente no culto é a presença de Deus. Não é. É a fragrância. Se você nunca foi arrebatado do Espírito e não teve um encontro com Jesus de pelo menos 3 horas de poder falar com Ele face a face, você não começou nem o início dos altos níveis espirituais. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje, fazendo esse vídeo aqui meio que no escuro. Eu tô no carro, tô com a iluminação aqui só da lanterna aqui de dentro do carro. Então o vídeo você só tá vendo meu rosto aí, né? Bom, mas é um vídeo breve. Eu só quero falar para você, no escuro onde estou, lembra-nos muito um lugar de trevas, né? Lembra-nos muito um lugar sem luz, né? Lugar sem luz. E falando em lugar sem luz, quantas pessoas estão no engano, né? Na escuridão. E aí, é normal a gente pensar em várias religiões como religiões sem a iluminação do Espírito Santo, né? Os homens sem a revelação da palavra de Deus, eles são guiados por todo o vento de doutrina. Então eles vão atrás de filosofias, de deuses inventados por homens, né? Isso desde os tempos bíblicos. Desde a queda do homem, né, lá registrado em Gênesis 3, esse afastamento contínuo do ser humano levou o ser humano ao imaginário, a criar Deus segundo sua imagem, ou então criar deuses, né, como animais e coisas do tipo. Como a gente vê por aí países, né, onde se adoram ratos, vaca e outros bichos, né? Um absurdo. Romanos capítulo 1, Paulo diz, o apóstolo Paulo, que isso é condenável, né? Trocaram a glória de Deus, um Deus incorruptível, né? Pela glória de homens, né? E coisas corruptíveis, né? São aberrações mesmo, né? Falando. Mas, obviamente, que essas pessoas estão na ignorância, no escuro, como eu estou no escuro aqui gravando o vídeo. E por estarem no escuro, elas não têm esse entendimento de Deus, tá? Por isso é necessário levar a luz da palavra de Deus para que elas possam ouvir a palavra e
né? Claro, se abrirem o coração e ouvirem, derem crédito ao chamado do Espírito Santo, o Espírito Santo tocando o coração delas, certamente virão para a luz, tá? Para conhecer o Deus verdadeiro. Agora, o problema maior é quando a gente vai ver heresias, né? Que estão meio que mescladas, né, com o cristianismo. Aí é mais complicado ainda. E eu quero mostrar hoje um apóstolo por aí, que no começo achei que era até brincadeira, né, palhaçada, mas não é não. Ele se diz apóstolo e diz que vê anjo, ele fala com os anjos assim, do nada. E diz que ele agora é ele mistura, ele é uma mistura, tá, gente, de Bíblia com Evangelho, com o movimento neopentecostal, uma mistura meio cabalística, meio esotérica, um negócio meio doido, meio cósmico, né? E eu quero que você veja isso aí. E é interessante, né? Depois eu vou pôr o vídeo do Augusto Nicodemos falando que às vezes a gente prega direitinho, a gente prega certinho a palavra, sabe, irmãos? Bonitinho, assim, do jeito que a Bíblia realmente é. E às vezes a igreja não enche, né? Não enche. Às vezes até os próprios membros da igreja, não estou aqui fazendo uma crítica direta a ninguém, mas às vezes os próprios membros da igreja não valorizam, né? Em vários lugares, não estou falando só de mim, não, estou falando na geral. Pastores sérios, com igrejas sérias, onde a igreja, o pastor não explora os fiéis, não saqueia ninguém com teologia de prosperidade ou teologia de barganha, não engana as pessoas, né, em relação à vida com Deus mesmo, ou seja, um evangelho pé no chão, sabe? Não é o evangelho assim místico, sem lógica, sem razão, sem a razão da fé. A igreja coerente, que crê no poder de Deus, crê na manifestação do Espírito Santo, mas com ordem, com decência, e leva a Bíblia a sério, prega com ética, com seriedade. Pastores que estudam, que se aprofundam para levar a palavra de Deus com seriedade. E muitas vezes não são valorizados, às vezes até pelos membros da própria igreja, né? Que pena. Aí você vê caras como esse aí aparecendo. Não é só ele não, viu? Tá cheio por aí. Igrejas que fazem barganha com Deus, igrejas que ameaçam pessoas que levam as pessoas a contribuir forçadamente, financeiramente, com textos bíblicos fora de contexto. Ou seja, onde há verdadeiras manipulações, sabe? E mexendo com o emocional do povo, ao invés de deixar que o Espírito Santo realmente fale à igreja. Homens que vão mexendo com o psicológico das pessoas, levando as pessoas a um cativeiro emocional, espiritual, sem um conhecimento real da palavra. São lobos, né? Que aparecem no meio do povo de Deus para devorar as ovelhas. São falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Mas infelizmente muitas pessoas vão atrás, né? E às vezes a igreja séria, ela acaba não tendo não tendo esse valor, né, que deveria ter. Aliás, observe, escute, eu vou começar primeiro com Augusto Nicodemos. Olha o que Augusto Nicodemos fala, exatamente isso que eu estou falando. Meu Deus, por que as igrejas que pregam a Bíblia às vezes são tão pequenas, e aí você tem falsos profetas, gente que é mercenária, que ensina doutrina errada, a igreja lotada, gente que saindo pelo ladrão, como a gente costuma dizer, não é? Como explicar isso aí? João explica aqui no verso 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eles têm um discurso que as pessoas gostam de ouvir. É isso aí, tá? Claro, existem igrejas que acabam, né, tendo bastante frequência, né? Muitas pessoas vêm, pessoas que têm sede da palavra como ela é, de Bíblia, de uma igreja séria, coerente, aí acaba dando certo dessa igreja prosperar, crescer, não só em qualidade, como em quantidade, que é o que todo pastor gostaria de ver, né? A gente não pensa em encher a igreja para ter status, para ganhar dinheiro da igreja ou coisa, não. O pastor verdadeiro, ele pensa em trazer mais pessoas, almas, porque ele sabe que ali é um lugar seguro, para elas ouvirem uma palavra verdadeira, para elas ouvirem e serem cuidadas verdadeiramente como a Bíblia nos ensina a cuidar do rebanho. Rebanho de Deus, que a gente deve ter muito carinho, zelo, tá? E ajudar essas pessoas a irem para o céu.
conforme a palavra de Deus, ou seja, gerar nelas a fé em Jesus Cristo, né? Moldar nelas o caráter de Cristo para que elas possam viver o evangelho de modo que glorifica a Deus neste mundo. Então, o intuito do pastor na igreja e da liderança pastoral na igreja é isso, levar a igreja ao crescimento, à maturidade espiritual, sem dúvida, contando sempre com a obra do Espírito Santo que é realizada no coração do convertido. Agora, aí aparecem esses caras, igual esse apóstolo aí, que ele, segundo ele, é uma transição, né, que ele recebeu, assim, de Deus, que ele estava como um apóstolo evangélico, né, acho que é um lugar aí chamado Templo do Espírito Santo, ou alguma coisa, Tabernáculo do Espírito Santo, eu não sei, é alguma coisa lá do Espírito Santo que ele pôs o nome, né, e aí é uma série de coisas assim, gente, que é assim, ou desculpa, tá, eu quero medir minhas palavras aqui, mas ou é uma pessoa que usa de má fé para levar seguidores atrás dela, custe o que custar, porque isso é um absurdo que esse moço faz. Se não for má fé, irmãos, e não for alguém que tá levando pessoas atrás dela, é um cara totalmente enganado, ele mesmo tá enganado, e precisava sentar e refazer estudos teológicos, se é que fez algum, eu acho que nunca fez, mas se fez só Deus sabe onde. Então deveria ter humildade de voltar e ir para um curso teológico de verdade, para uma escola bíblica dominical e recomeçar a estudar a sua fé, tá? Porque ele faz uma mistureba, ele nossa, mexe com tudo. Evangélico ele não é. Isso é claro, não tem nada a ver com o movimento evangélico aquilo ali. E assim, se não for má fé, então é um cara enganado que está ensinando os outros errado, porque ele mesmo é enganado. Se não fosse as duas opções, queridos, tem mais duas opções. Além dessas duas que eu falei. A terceira opção é que deve ser alguém com um problema sério, mentalmente falando. Precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, na verdade, né? Psicológico é pouco. É psiquiátrico, porque isso é quase que uma loucura. Um dia ele estava assim, no vídeo, não sei se está aí, talvez eu vou pôr um monte de vídeo, eu nem sei se está no meio. Ele estava falando assim para a câmera, daqui a pouco ele parou e falou, peraí, o que é anjo? Nossa, ele chegou perto de mim aqui, até tomei um susto. Tá me protegendo aqui, né? Obrigado aí, hein? Valeu, anjo, obrigado. Quer dizer, do nada, assim, é uma coisa de doido, pessoal, tá? Desculpa, mas é doideira. Ou então, vamos levar ao extremo. Se não for má fé, levando pessoas assim, ignorantes e humildes, simples, atrás dele. Para explorar, né? Se não for isso, é alguém muito enganado, mas muito enganado como aqueles que ele ensina. Mas se não for essas duas coisas, é alguém com um problema sério, assim, psiquiátrico, precisa tratar, tá? E mais doido ainda quem vai atrás, os que vão atrás dele, atrás desses negócios malucos. Ou então, queridos, aí levando para um lado mais extremo, ou então ele tá vendo coisa do mundo espiritual que não é Deus, são demônios que estão enganando esse camarada. Né, espíritos do diabo mesmo, que estão se aparecendo para ele lá, falando um monte de abobrinha, ele está acreditando em tudo. São 4 opções, e todas ruins, né? Então deixo com você agora uma sequência de cortes da internet desse camarada falando esses monte de coisa que ele fala. Tá? Esse vídeo não tem o intuito de dizer, né, nada sobre o caráter dessa pessoa, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que ele não afirmei em momento nenhum que é alguém de mau caráter, que é alguém de má índole, que é um aproveitador. Não, eu falei, se não for ele um aproveitador, então ele tem esses outros problemas que eu falei aí, e todos eles são ruins, tá? Agora, concordar e passar um pano e deixar de falar sobre isso não dá, porque tem gente indo atrás. E eu quero avisar você que vai atrás dessas coisas, você está sempre pronto a ser enganado. Depois vão sair por aí metralhando, metralhando as igrejas com palavras, dizendo que toda igreja é farinha do mesmo saco, que todo pastor é igual, toda igreja é doida, que toda igreja é exploradora, que toda igreja é não sei o que. Não. A cada um escolhe a igreja onde quer ir, tá cheio de igreja, e você deve ter o discernimento de ir num lugar que você aprenda verdadeiramente a palavra de Deus, como é, né? Sem ser amarrado, explorado, tá certo? Enganado. E que seja realmente algo coerente, tá bom? Então eu quero só deixar claro que esse camarada aí não é evangélico,
tá? Não é. Isso aí não tem nada a ver com a igreja evangélica. Beleza? Então eu vou pôr a sequência de vídeos agora e tirem as suas próprias conclusões. E hoje o Aliel me visitou essa tarde e o Aliel falou assim: Mateus, prepara os soldados, porque o que vocês passaram não é nada perto do que vocês vão passar daqui a uns anos. Quem tem medo vai fugir, porque você vai fazer uma transição de apóstolo evangélico para apóstolo espiritualista, e você vai ser massacrado na internet, você vai ser considerado o rei do meme gospel na internet. Mas o povo de Deus está perecendo. O povo de Deus não conhece a verdade. O povo de Deus está vivendo na pobreza, no sofrimento, na depressão, na angústia, que muitos deles nunca vão saber o que é falar face a face com Jesus. Eles acham que essa presença que a gente sente no culto é a presença de Deus. Não é. É a fragrância. Se você nunca foi arrebatado do Espírito e não teve um encontro com Jesus de pelo menos 3 horas de poder falar com Ele face a face, você não começou nem o início dos altos níveis espirituais. O que você está disposto a fazer para alcançar a sua iluminação? Aí alguém vai dizer assim: ah não preciso ir lá no santuário do Espírito Santo, porque eu posso encontrar um lugar aqui na minha cidade. O Espírito Santo acabou de me falar aqui agora. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Você está diante de um apóstolo evangélico, sistêmico, espiritualista, iluminado, solar, energético, profético, raio-x de Deus, de cura, libertação, sinais, cirurgia espiritual e científico, que estuda psicanálise, neurociência, psicologia e etc. TCC, técnica comportamental cognitiva. Aqui é um hospital, onde a pessoa entra doente e sai curada. Aqui é um hospital, onde a pessoa entra com o casamento destruído e sai restaurado. Porque eu trabalho a mente, o corpo, a alma e o espírito. Eu não sou ministro de cura apenas. Eu não sou ministro de unção apenas, avivalista. Eu sou ministro de cura mental, física, emocional e espiritual. E eu sei como funciona a engenharia física, mental, espiritual e emocional de um ser humano. Anjo chega no momento da live e assusta o homem de Deus. O religioso, todo o sistema que escraviza a mente das pessoas. Chegou um anjo aqui agora. Atrás de mim, ó, é do exército de Camael, para me proteger. Até assustei que agora, eu pensei, tem alguém passando aqui atrás de mim, pensei até que era, mas a porta tá ali, ué, como é que... chegou aqui agora, aqui atrás, se tiver visão aberta, você vai ver ele. Ele tá com a espada aqui agora, ó, me protegendo. Gratidão, muito cheiroso. Gratidão. Aí olha que interessante. Esse filme não é ficção científica, é desse jeito. Quando você chega na 4ª dimensão, ou melhor, na 5ª, você encontra com o seu eu superior. Você encontra com o seu santo anjo guardião. Ele se chama Rualiel. Santo anjo guardião, ele se chama Rualiel. E a chave do poder de alto nível é, primeiro, saber o nome do seu santo anjo guardião. Finalmente eu fui promovido dentro da Irmandade Cósmica da Luz dos Sábios Brancos, que é uma irmandade onde estão os maiores profetas do mundo. Ninguém te coloca lá, você não pede para entrar. São eles que te escolhem, são eles que te treinam. Vocês ainda vão ver, irmão, Jesus materializado pregar nos nossos eventos. Ele me prometeu que isso aconteceria. Aí agora eu vou além. Jesus virá pessoalmente pregar nesta igreja, diz o apóstolo Mateus. Um dos requisitos no mundo espiritual para ser apóstolo é ter sido testemunha viva da ressurreição de Jesus Cristo. Quem me disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Eu já era consagrado apóstolo. Quem me consagrou apóstolo foi o apóstolo Cássio Nogueira, que ele vai pregar aqui um dia. E quando foi em 2022, o Senhor Jesus tocou na minha cabeça e falou assim: eu te envio apóstolo. Eu disse assim: Senhor, mas como assim o Senhor me envia apóstolo? Eu sou consagrado apóstolo. Ele disse: mas agora você é testemunha da minha ressurreição. E eu não vejo nenhum apóstolo no Brasil falar isso. É requisito. E Jesus já me fez essa promessa, não cumpriu ainda, que um dia ele viria aqui no santuário, as minhas cruzadas, e pregaria fisicamente. Porque eu já estive com Jesus assim, ó, fisicamente. Eu sinto a energia de Jesus também, quando é pedra. Só te falar, eu tô sentindo, ó. E às vezes eu sinto eletricidade debaixo da minha barba. Então eu sei dizer qual tipo de unção, apóstolo, pelos pontos do corpo que eu sinto eletricidade. Igual agora, eu sinto eletricidade debaixo da minha barba, aqui, ó. Por quê? É um sinal que o Espírito Santo está me dando que eu estou debaixo daquela unção. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco.
E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós também somos uma igreja que fugimos das apelações da teologia da prosperidade, que é um engano, né, na vida das pessoas. Nós não fazemos barganha com Deus, a oferta, dízimo, não é mercadoria de troca, não existe isso, eu dou dinheiro para ser abençoado, embora a palavra de Deus diz que nós semeamos e colhemos, é verdade, isso é uma semeadura, isso o apóstolo Paulo fala em sua epístola, né, aos Coríntios, tá certo? Porém, queridos, nós entendemos que nunca devemos jamais pensar numa ideia de barganha, de troca com Deus, tá? Mas sim de amarmos a obra do Senhor e investirmos na obra, né? Investirmos na igreja de Cristo, também financeiramente. E também, queridos, é uma expressão de gratidão de tudo aquilo que Deus já tem feito por nós e tem suprido as nossas necessidades. Então nós olhamos e nos engajamos no trabalho do reino de Deus, cuja igreja, né, ela é levantada por Jesus para fazer esta obra, tá? Então eu quero dizer para os irmãos que você é livre, tá, para também nos ajudar, conforme aquilo que estiver em seu coração, de modo voluntário, generoso, e a nossa oração para que Deus te abençoe muito, tá? E venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho, como a gente tem feito, para que você possa perceber que somos uma igreja séria naquilo que fazemos, tá bom? A Batista Fraternidade é uma igreja que honra a Deus, né, e leva o trabalho, o ministério muito a sério, para a glória de Deus, tá bom? Então eu deixo aqui o QR Code, tá, do nosso Pix, tá aí do lado. Se você quiser fazer, faça aí o Pix, ajude-nos qualquer quantia. Você também pode, aí tem a chave Pix, né, caso você precise da chave Pix, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Olá, pessoal, você que está inscrito aqui no canal Degustação Teológica, Deus abençoe sua vida, quero te agradecer por nos seguir aqui, tá bom? Está inscrito no canal, continue curtindo nossos vídeos, clica aí no sininho, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e também compartilha, né, dá um curtir e um compartilhar no vídeo nas redes sociais, tá bom? Quero pedir para você também me seguir, né, seguir a gente no Instagram, é isso mesmo, o Instagram tá aqui, o meu Instagram, né, David Domenicali, beleza? Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Bom, você que está aqui no canal, você já conhece os livros de minha autoria? Sugiro para você que você possa adquirir, né, como
como uma boa sugestão de leitura e aprendizado e reflexão, os livros que escrevi, tá? Eu vou apresentar 2 deles aqui, tá bom? Esse aqui, Ministério Pastoral, tá? Conselho aos jovens ministros do Evangelho, jovens pastores e aos vocacionados, tá bom? Publicado aí em 2017 pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, tá certo? E esse livro, ele tem objetivo, tem 96 páginas, um livro bem objetivo mesmo, escrito de forma muito acessível, simples, com a finalidade de ajudar aqueles que são vocacionados ao ministério pastoral a viver a sua fé e exercer, né, o ministério com excelência, tá bom? Sempre olhando para Cristo e obtendo, né, da parte de Deus essa graça para realizar a sua obra. Então, tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção na tua vida. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, estou pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? E eu também tenho um outro livro escrito, esse aqui, Uma Comunidade Pastoral e Missional, tá bom? Esse aqui é pela editora Lucel, beleza? Esse livro pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzedas, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo 2 opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Não sei se ele vai estar disponível no site, esse livro, né, o Comunidade, ou se ele estará à venda somente lá no local, tá? Mas fica aí as dicas de leitura, e esse livro aqui, ó, ele tem o objetivo de ajudar a igreja a ter uma visão, junto ao seu pastor, de cuidado e trabalho, de cuidado e serviço, onde a igreja aprende a cuidar uns dos outros, conforme o conselho bíblico do Novo Testamento, e também a olhar as almas, né, com a preocupação missional, tá bom? De forma integral para o ser humano. Então, fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!